Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E apertem os cintos que estamos embarcando em mais uma viagem pelo nosso país. E hoje a gente vai desembarcar na Bahia, meus amigos. E o papo vai ser sobre empreendedorismo feminino cervejeiro e o mercado cervejeiro na Bahia. Para nos ajudar a entender um pouco mais disso, chamamos a Priscila Pessoa, atual presidente da Serva Baiana, e muitas outras coisas que ela vai contar pra gente aqui no papo. E a Débora Lenen, fundadora da cervejaria e cervejeira da Proa. Então, Débora e Priscila, por favor, deem um alô pra galera. Fala, galera. É um prazer estar aqui tomando essa breja aí com essa dupla maravilhosa. E aí, pessoal, tudo beleza? Vocês vão ver que a diferença aqui é um sotaque meio... que Débora veio pra Bahia, mas o sotaque da gaúcha ela não largou, né? Mas eu ainda tenho uma mistura aí, então a gente... Com certeza vocês vão saber diferenciar quem é Priscila e quem é Débora facinho, entendeu? Isso aí. Então, prazer estar aqui. Bem-vinda, Priscila, bem-vinda, Débora, muito bom tê-las aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar daquele ébrio descendo o Pelourinho. Sempre quis, nunca fui, um dia estarei. Mas vem cá, a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Eu queria saber o que vocês estão bebendo. Priscila, o que você está bebendo por aí? Eu tô bebendo uma American IPA, bem basicona, assim, de uma cervejaria que quase ninguém conhece, né? Branco. Pegar uma classicona, né? Pra não perder, claro. Pra não errar. É isso. Perfeito. E você, Débora? Eu estou bebendo uma Brown Ale com nibs de cacau, que é uma collab da Proa Cervejaria com a Choque Chocolate. Olha só, rapaz. Que é bem isso, legal. hein? Eu não consigo pensar em beber essa cerveja agora no calor do Rio de Janeiro, mas acho que deve estar Aqui boa. tá bem agradável também, Lud. E Lud, o que você está bebendo? Peraí que eu vou abrir. Tradicionalmente, as pessoas acham que isso é um efeito especial, mas não é, meus amigos. Olha só. Que beleza. Eu estou aqui com a The Great Hop One, uma New England IPA. Eu falo mal, mas eu bebo. Da Motim. Coisa linda, já subiu um cheirão herbal aqui, assim, ó. Aí vem um frutadinho também, tá bonita. Vocês que estão vendo. Vocês não estão vendo. Quem tá nos ouvindo não tá vendo. Mas quem tá aqui vendo a gente no papo tá vendo essa corzinha bem turva, assim, bem New England mesmo. Coisa linda. E você, ébrio descendo o Pelourinho? Eu estou bebendo um presentinho que a gente ganhou do Zona Sul, a Vals 42 Farmhouse. Uma Farmhouse Ale, também herbal, só que aí um pouco mais cítrica, né? Eu acho que a força dela vem ali do coentro café, mas ela é um pouquinho cítrica também. Bem legal ela, bem boa. Entendi. Não é um fogueirinho, não. Bom dia, bebedor, bom dia, bebedora. Não vim aqui pedir só o seu dinheiro, vim pedir o seu apoio e consideração. Muito obrigado a quem apoiar, também muito obrigado a quem não apoiar. A gente podia estar fazendo publi, a gente podia estar recebendo cerveja em casa sem dividir com os senhores e senhoras. A gente podia ficar bem na fita com o cervejeiro desse país fazendo programa leve. Mas a gente escolheu o caminho mais difícil, a gente escolheu falar mal de New England IPA, a gente escolheu falar mal dos preços. Vem ser mecena do Surra de Lúpulo e nos ajude a manter a nossa independência e liberdade criativa. Temos 2 planos para o senhor e para a senhora. Para o senhor que é mão de vaca, temos R$12 que não compra nem uma Lagunitas no supermercado. Para a senhora que é dadivosa, temos R$30. Com esse valor, você não compra nenhuma New England IPA. O que faremos com esse dinheiro, senhor e senhoras bebedores? Viajar para o Caribe? Não, infelizmente não. Viraremos sócio de uma cervejaria? Não, infelizmente não. Vamos criar ainda mais conteúdo para o senhor e para a senhora. Que Deus lhes abençoe, que Deus cuide dos fígados de vocês, de quem ajudou e de quem não ajudou também. Obrigado. A gente deu ali, a Lud deu uma pequeníssima introdução de quem são vocês, Priscila e Débora. Mas assim, como a Lud também já levantou a bola, né? São mulheres muito tão potentes que seria legal se vocês pudessem se apresentar para os nossos ouvintes, contando um pouco suas vidas antes
e depois da cerveja. Já corrigindo aqui uma confusão natural que aconteceu no programa, não é antes de beber e depois de beber, não. Não é com a transformação do Mr. Jack e Hyde, não. Antes da produção de cerveja e depois da produção de cerveja. A cerveja faz parte da minha vida já há bastante tempo, né? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, 2 irmãos, e lá é bem tradicional já a cultura cervejeira bem intrínseca na cidade. Além disso, meus pais sempre fizeram as coisas em casa, né? Fermentavam o nosso próprio pão, fermentavam o nosso refrigerante caseiro. Isso tudo fez com que eu já tivesse essa curiosidade de saber como fazia a cerveja. Até porque água, malte, lúpulo e levedura dando tantos resultados diferentes, né? Sempre me trouxe uma curiosidade de como isso acontecia. Então, desde 2010, eu faço cerveja em casa. Comecei bem despretensiosamente, fazendo com amigos. E quando eu me mudei aqui para Bahia, em 2014, claro que tem um grande período aí, grande gap, que eu fiz muitas coisas na minha vida. Trabalhei na indústria química, né? Nesse período, trabalhei em laboratórios de microbiologia, fiz um mochilão aí pela Ásia, morei um tempo na Austrália, morei um tempo na Nova Zelândia, depois voltei, acabei a graduação, morei na Califórnia, que foi um período que, inclusive, me despertou muito, assim, sobre cervejas artesanais. Fiz meu mestrado lá e, voltando, fui morar na Bahia para trabalhar como gerente de projetos numa empresa química aqui. E chegando aqui na Bahia, 2014, não tinha cervejas artesanais locais. E daí, então, eu me vi no compromisso de fazer minha própria cerveja para, né, me abastecer. A produção de cerveja começou a ficar mais interessante do que o meu trabalho na época. E começou a me despertar para esse lado empreendedor, né? Então, eu vi nisso um gap de mercado. E para investir na área, me organizei financeiramente para eu conseguir estudar. Fui para Blumenau, morei um ano lá, fiz curso de mestre cervejeiro, sommelier de cervejas, fiz estágio em algumas cervejarias, tive um período de horas copo grande. Aí, conhecendo o mercado, conhecendo um maior número de bares, cervejarias possíveis, para voltar, então, em 2017, para Salvador e fazer o projeto da cervejaria. Inicialmente era um projeto de um brew pub, mas tive alguns empecilhos no caminho e acabou que a planta ficou maior, inclusive do pretendido, né? E meio de 2018, a proa partiu, né? Legal. É isso aí. E você, Priscila? Primeiro, palmas para esse currículo, né? Tem toda a razão, Pois é, porra, né? a mulher, mora na Ásia, aí mora na Califórnia, vai fazer mestrado aí, não sei o quê. É vida louca, Eu falei, meu. o Lodum tá rico ou o Lodum tá pobre? O Lodum vai de vez. O máximo que eu fiz foi sair de Campo dos Goitacazes e ir para o Rio de Janeiro, morar em Copacabana e depois vim para Salvador. Mas olha só, como um bom morador de Copacabana com a melhor vizinha que eu tenho hoje em dia, eu posso te falar, morou em Copacabana, morou no mundo, né, cara? Porque aqui Tá vendo? Pelo menos, do né? Tarantino. Não é? Pelo menos a gente sabe o que é passar um bairro que tem xixi de cachorro. Se fosse só xixi, tava bom. Lugar nenhum do mundo tem essas coisas, entendeu? Só Copacabana. Bem, vamos lá. Eu também já fiz uma cambada de coisa, minha gente. Eu até chegar nessa história da cerveja e da gastronomia, eu rodei pra caramba. Então, mas assim, né, rodei mesmo, porque eu saí, eu fiz solda industrial, trabalhei embarcada. Caraca. Então, depois daí eu fiz biologia, trabalhei em laboratório de inseminação artificial. Depois saí daí, vim pra Bahia e quando eu cheguei aqui, meio que sem saber o que fazer da vida, né? Porque eu vim porque meu marido foi transferido. Pensei, eu vou pra gastronomia, que é uma coisa que eu queria fazer mesmo, mas quando eu era nova, minha mãe não ia deixar, porque ia falar, você é louca, você vai trabalhar de cozinheira, vai ganhar o quê? Eu tinha que ter ouvido ela, mas eu fiquei teimosa, eu falei, não, vou fazer gastronomia, legal. O pessoal vendo Masterchef aí, gente, aquilo é tudo mentira, viu? Tô vendo! Então,
Na gastronomia, eu comecei a ver que eu era consumidora de cerveja, entendeu? E a galera gostava muito de vinho, muito de champanhe, muito de espumante. E aquilo me incomodava, né? Eu falei, pô, mas por quê, né? Por que a gente não pode botar uma cerveja aí nessa história? Aí eu sugeri ao meu professor na época, que estava me orientando como trabalho de finalização de curso, se eu podia fazer uma cerveja. Aí eu achei que ele não fosse topar. Aí ele pode, sem problema. Eu falei, então tá bom, me ferrei, mas vamos lá, eu vou fazer. Nunca tinha feito uma cerveja na minha vida, entendeu? Só bebia. Aí ainda tinha um ingrediente que ele ia dar pra gente, sabe? Tipo, eu tinha que fazer a cerveja com aquele ingrediente. Não podia nem começar por uma apazinha básica. Tinha que começar com o ingrediente que ele ia me dar. E ele me deu coco. Aí foi a época que conheci a Serva, que eu comecei a procurar um workshop de produção de cerveja para saber o que eu ia fazer da vida, entendeu? Aí achei um workshop de produção da Serva, fiz o workshop de produção, já saí do workshop de um dia com o estilo que eu ia fazer, a receita e a zorra toda já pronta. E a primeira cerveja que eu fiz foi uma Robusto Porter com coco queimado. Se ficou bom, eu não faço ideia. Ué, você não bebeu? Eu bebi, mas acho que eu tinha parâmetro na época pra saber alguma coisa. Mas na tua memória agora ela não era boa, não? Eu acho que dava pra passar. Dava pra passar. Entendi. Ou é uma memória romântica ou dava pra passar. Não, gente, isso é muito carioca. Olha o que ela falou agora. Ela dava pra passar. Isso é uma gíria muito carioca. O darra dava para passar. Dava pra passar. Assim, eu terminei o curso, então tá tudo certo, entendeu? Repliquei a cerveja depois, aí ficou boa, posso dizer que ficou legal. E depois disso eu comecei a me interessar em estudar cerveja. Aí eu fiz sommelier, fiz várias especializações, beer expert, estilos, entendeu? Aí não parei mais de estudar. Inclusive outras bebidas também. Fiz curso de barista, fiz curso de mixologia. Legal. E nesse intervalo também fiz uma especialização em gastronomia brasileira, porque nessa parte da gastronomia eu sou realmente encantada com a gastronomia baiana. Para mim é uma das gastronomias mais ricas, né, que tem aqui no Brasil. Então eu queria ter embasamento para poder estudar e harmonizar com ela. Então hoje meu foco é mais nessa questão de misturar cerveja com comida e preferencialmente comida regional, comida brasileira mesmo, né? 100% raiz ali. Muito bom. Essa mulher fazendo de um tudo nessa vida de meu Deus. Caramba. Bom, mas aí eu acho que é bacana essa apresentação que vocês dois tiveram, a Débora com toda a experiência. Primeiro, eu que não conhecia nada, achei que ela falou, vamos olhar aqui o Brasil, eu vou abrir a minha cervejaria na Bahia. Não foi bem assim, ela vai contar um pouco disso pra gente. E também toda a experiência que a Priscila já trouxe desse primeiro questionamento de falar, caramba, por que todo mundo que fala de gastronomia não fala de cerveja associada, fala de vinho, fala de champanhe, fala de outras bebidas, enfim. Então você botou essa formiguinha da curiosidade, que é um negócio que a gente também tem esse comichão aqui, comichão e coçadinha. Então, como é que vocês enxergam o mercado de cerveja artesanal especial na Bahia? Como é que é a receptividade do público? E se vocês puderem, né, façam um paralelo com outros estados do Nordeste. Eu peço Nordeste porque vocês estão aí, de repente tem um cheiro de como é que tá rolando a cena no Nordeste aos olhos aí de uma pessoa que tá à frente da Associação de Cervejeiros Caseiros e uma empreendedora. Como empreendedora, tem um dado que diz que a Bahia, ela tá no ranking 5 como o pior estado para empreender no Brasil. Existem pessoas que não se abatem por nada. Que isso? Isso, então assim, a carga tributária aqui é muito alta. E quando eu digo nada, é nada mesmo. O que faz com que a gente não seja muito competitivo fora do estado. A localização de Salvador, Lauro de Freitas, que é onde a gente se localiza, também não é uma boa localização se a gente falar de logística, né? Porque ela tem uma baía ali no meio, que tem que fazer uma volta, né? Então, o frete de todos os insumos que nada tem aqui. Aliás, a não ser que tu queira pagar R$1 milhão e comprar no Brew Shop, né? Mas assim, não tem os fornecedores, distribuidores de malte, lúpulo, todos vêm ou Recife, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul. Então, o frete é alto. A estrutura da cidade onde a gente está localizado, na verdade, a gente acabou não se instaurando em Salvador, porque na época era impeditivo. A lei de localização da cidade não permitia a instalação de cervejarias em bairros que fossem habitáveis. A gente
assim, desde o início eu sempre pensei em fazer um bar de fábrica. Teria que ser num lugar que as pessoas visitassem, né? Então, os bairros que isso é permitido aqui em Salvador, eles não permitem que haja a instalação de cervejarias. Hoje isso já mudou, mas na época era assim. Então eu acabei indo para Lauro de Freitas, mas Lauro de Freitas não tem, por exemplo, saneamento básico. Então a gente depende de limpar a fossa para tirar os dejetos da cervejaria. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A puta que pariu. Não, olha só, eu acho que esse foi o maior desafio que eu já ouvi de todos os empreendedores que já vieram falar com a gente. Não, pera. Calma que vai piorar. Mas Vai, continua. A estabilidade da rede elétrica é enorme, tanto que a gente já perdeu, inclusive, compressor de chiller, 2, inclusive. Qualquer um de nós ficaria chateado. Caralho. Então, assim, as dificuldades para empreender aqui são inúmeras. E ainda assim, o mercado, ele é dominado pelas grandes cervejarias. Na verdade, assim, quando a gente iniciou a Proa, a gente concorria com o caseiro. As lojas especializadas, os bares especializados de cerveja na época, eles não tinham esse discernimento das cervejarias registradas com o caseiro que produzia... Acho que essa é uma coisa que aconteceu em todos os lugares do Brasil, né? Mas aqui é bem recentemente isso. 2018, a gente tá falando. Então, a gente teve que trazer esse entendimento para os bares que era importante eles comprarem de cervejarias registradas. E agora, né, são as grandes cervejarias que nos impedem de expandir porque elas fecham contratos de exclusividade com bares, restaurantes, hotéis, que impedem a nossa entrada no mercado. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de educação cervejeira grande aqui, porque as pessoas ainda não têm conhecimento do que é cerveja artesanal. Cerveja é bastante vulgarizado aqui na Bahia, né? Ou eles veem que é, sei lá, o cara aquele que desce, como o pessoal fala aqui, vai pra praia e desce uma grade, ou então é aquela cerveja que é extremamente cara, assim, é isso que passa na cabeça das pessoas. Então a gente tem que fazer essa educação para que as pessoas entendam que é um produto acessível, que também não é só IPA, que existem muito mais coisas no mercado acessível para as pessoas, né? Uau, Cara, eu tô surpreendida. Priscila, por favor. Todo mundo em choque. Traga uma palavra de fé pra gente. Esse programa proporciona pra gente algumas coisas que são, quando a notícia é muito boa e a gente não sabe, que elucida, descortina uma coisa, é tipo, explodiu a cabeça. Quando é um negócio muito duro, toma bigornada. Então agora... Mas assim, tem todo o lado positivo. Qualquer de nós ficaria abatido, mas esse é Joseph Klinger, sou eu! Que é assim, a Bahia é praticamente um oceano azul para cervejarias. A gente não tem muita concorrência aqui, como tem os outros estados. Então, tem esse lado positivo. Não está tudo perdido. Sim, como diz um amigo meu, o importante é ter saúde, né? Exato. Vai, Priscila, traga a mensagem de fé pra gente. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, não. Porque, infelizmente, o que ela falou aí é o retrato escancarado, realmente, do mercado daqui. Ainda falta muita coisa. A gente ainda está muito no início, que o Sudeste e o Sul já passou há anos e anos atrás. E ainda rola os perrengues que se tem, realmente, né? Essa falta de estrutura. Realmente, Lauro de Freitas é uma cidade que força as casas, por exemplo, os bairros nobres não tem saneamento, nem o nobre, quer dizer, o cara que tem grana lá não tem saneamento básico também. Isso aí, ele vive de fossa. Todo ano tem que estar lá, época de chuva, o caminhão sugando, fossa séptica, entendeu? Infelizmente é a realidade. E foi o único lugar que se descortinou algum tipo de possibilidade para quem quisesse realmente abrir uma fábrica. Porque como a Débora muito bem falou aí, quando você queria fazer isso em Salvador alguns anos atrás, eram bairros irreais, bairros de galpões industriais. Desmanche de carro. Desmanche, que você passava numa estrada que todo mundo sabe que é desova. Então, assim, é surreal. Desculpa, gente, eu tô rindo que aqui no Rio, você tá falando isso, e eu estive em São Paulo no feriado lá de setembro, fui numa cervejaria em São Paulo chamada Tarantino, que fica num bairro que aqui você, Priscila, que conhece o Rio de Janeiro, vai saber o que eu tô falando. Que, sei lá, tipo São Cristóvão. Você conheceu São Cristóvão aqui? Que é um bairro industrial, foi, né, um bairro industrial, cheio de galpão e etc, tal. Ou seja, a gente não tem nenhuma... Mentira, a gente tem aqui a gente tem um brewpub chamado Na Real, e a gente tem
tem o Casa Camolese, que é no Jardim Botânico. Eu vou esquecer alguém, tá? Mas talvez tenha mais um brewpub. Tá pra abrir o brewpub da Overhop. Então, assim, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro não permitia que fossem construídas nem pequenas fábricas. Tem o brewpub da 09 em Ipanema. Não permitia que fossem construídas pequenas fábricas, pequeníssimas que fossem, sabe? Não permitia. Aí você consegue dando um contorno aqui e ali, um cara consegue fazer, aí baseado nisso criou jurisprudência, outro fala, esse aqui conseguiu, também quero. E aí vai caminhando assim. Mas, por exemplo, São Cristóvão não é um bairro tão distante da Zona Sul, que é o eixo, sei lá, da cidade. É uma área mais central e cheia de galpão, que certamente seria possível construir cervejarias lá. Certamente, digo eu, baseado no data meu sovaco, data meu cu, como diria Leandro. Mas o que eu quero dizer é que existem esses espaços, como você disse. As pessoas vão querer para São Cristóvão? Talvez não, mas era uma forma de revitalizar o ambiente também, né? De você trazer movimento de verdade para esse lugar. E aí você dá outra cara para esse ambiente. Foi até o que aconteceu na rua que a gente é localizado lá em Lauro de Freitas. Era uma rua que ela era um tanto violenta, assim, acontecia bem frequentemente assaltos ali, até alguns funcionários da cervejaria já foram assaltados no começo. E agora é uma rua movimentada, porque a cervejaria tá aberta de quarta a sábado, então tem movimento de carros ali e não se ouve mais falar em assaltos. É isso. E depois que você foi pra lá também, Débora, acho que também abriu mais coisa, né? Acho que o pessoal meio que se foi incentivando também, porque tinha movimento e foi vendo que tinha possibilidade de fazer algumas coisas ali, né, comerciais, depois abriu algumas lanchonetes, né? E isso, foi vendo que ali tinha possibilidade também de, sem morrer, né? Tipo, vou ali, não vou abrir um negócio ali, tá tudo certo, pelo menos, né, conseguir trabalhar e voltar vivo. Sim. Me ajuda a localizar, porque eu não estou entendendo muito bem assim, Débora. Lauro de Freitas é muito perto de Salvador? Fica o quê? A 1 hora de Salvador? A menos do que isso? É do lado do aeroporto de Salvador. Do lado. Fica a 10 minutos do aeroporto. É tipo Guarulhos, São Paulo. Fica do ladinho, assim. Mas Guarulhos é meio longe. Então você consegue trazer um público de Salvador para o teu bar? Não consigo. Assim, para eventos especiais até que sim, né? Mas hoje com lei seca, as pessoas não querem ir muito longe de casa. Então, assim, a gente viu que o bar da fábrica tinha dado muito certo. E a estratégia foi exatamente essa. A gente abriu um bar conceito da marca num bairro lá de Salvador, que é o bairro da Pituba. É um bairro que tem bastante restaurantes, bastante barzinhos, enfim. E então esse foi o nosso segundo empreendimento, digamos assim. Acabou que agora, durante a pandemia, a gente teve uma outra oportunidade. Enxergou uma oportunidade na Praia do Forte, que daí é litoral norte, fica o quê? 1 hora e meia da cervejaria, e a gente faz os 4 meses, abriu também um bar conceito da marca lá na Praia do Forte. E a gente tinha aberto em fevereiro de 2020, então ali na boca da pandemia, a gente tinha aberto no aeroporto. Ficou 20 dias aberto, infelizmente, né, aconteceu tudo. Mas a gente tá esperando voltar ao fluxo aéreo aí para retornar às atividades lá. Acredito que final de outubro, novembro, a gente já retorne. Caramba. Mas nessa pergunta a gente falou tanta coisa, meu Deus, foi tanta bigorna que a Débora soltou e a Priscila confirmou, pai. Vocês não fizeram um pequeno paralelo com os outros estados do Nordeste, assim, vocês acham que a Bahia tá atrás, tá na frente, tá no meio, nada a ver? Quem tá melhor, quem tá pior? Melhor que eu digo, gente, eu fui olhar o anuário da cerveja e, sei lá, a Bahia, eu nem sabia, com 26 cervejas registradas, será que não é possível que seja tudo mainstreaming, Não. São artesanais, mas o porte das cervejarias é bem pequenininho. Agora, em relação aos outros estados do Nordeste, a gente percebe que aqui é um cenário bastante particular. O Leandro estava falando que foi para Recife, né? Agora, recentemente. Sim. E lá é outro cenário, completamente diferente, muito mais evoluído do que aqui na Bahia. Falando, e é engraçado você pensar isso, né? Porque, querendo ou não, pensando no Brasil, turismo, tá, você já
encabeça o Nordeste como Bahia, né? Como acaba sendo o primeiro estado que você vai pensar como isso. Mas é aquela coisa, aqui ainda tem uma resistência, sabe? As pessoas ainda têm uma visão de cerveja muito limitada, tá? Ainda se tem aquela questão de beber cerveja barata, beber quantidades absurdas, sabe? Aí a gente ainda tem um empecilho, vamos dizer assim, do carnaval, que se abre uma concessão para uma grande cervejaria tomar conta do carnaval todo e não pode entrar outra cerveja no circuito. Isso complica pra caramba também, que talvez fosse um cenário interessante da gente colocar cerveja artesanal para que as pessoas de outros lugares pudessem conhecer o que a gente tem aqui, mas acaba sendo um limitante, né? Infelizmente. Mas aqui a gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente. Quem trabalha com cerveja aqui sabe que vai ganhar pouco e vai trabalhar muito, porque tem uma galera muito grande aí para educar e para fazer compreender o que é cerveja, que a cerveja não é só bebedeira, churrasco e beira de praia. Você tem experiências que você pode trazer para quem bebe cerveja. E isso ainda é um trabalho de formiguinha por aqui, sabe? A gente vai dar muito realmente canseira em quem está começando, quem já está no mercado. Pra você ter ideia, a gente, desde 2016, foi a primeira turma de sommelier que a gente teve aqui em Salvador. De lá para cá, se eu não me engano, se a gente teve aí pelo menos uma turma de sommelier por ano formada, foi no mínimo, porque aqui teve 2 escolas presentes. O Science of Beer e o ICB. Então, vamos dizer assim, teve ano que a gente formou 2 turmas. Trabalhando efetivamente como sommelier, vamos contar aí que, no mínimo, aí o quê? 100 e tantas pessoas formadas? 200 pessoas formadas, né? Eu acho que esse número, ele fica menos importante, porque no final da história tem muita gente fazendo por hobby. Exatamente. Eu sou sommelier. Gente, ó, eu sou sommelier. Minha culpa, minha máxima culpa. Vocês são obrigados aqui a me vir falando besteira. Tá bom que eu trabalho conexamente com cerveja e outras coisas. Eu não tô cheirando copo em cervejaria, fábrica e nem bar, só pra eu beber mesmo. Mas, enfim, a gente tem que saber de alguma coisa pra estar aqui trabalhando com cerveja de alguma maneira. Mas você ainda tem esse link, entendeu? De, tipo, vou trabalhar de alguma forma, ou fazer alguma coisa de hobby de alguma forma, ligada à cerveja. E muita gente que realmente fez curso e não levou para lugar nenhum, sabe? A gente tem dificuldade de contratar pessoas especializadas, porque é exatamente isso, as pessoas fazem um curso por hobby, não para trabalhar no mercado. Mas pensa comigo, para pagar um curso de sommelier, a pessoa tem que ter alguma condição, porque não é um curso barato. Para você contratar essa pessoa, ou ela tem que estar disposta a mudar de carreira para ganhar menos, sendo sommelier de fato de chão de fábrica, ou de bar, ou etc. Ou ela tem um interesse maior na cerveja, porque tem grana e vai abrir uma fábrica, vai montar uma cigana. É porque, assim, se o curso sommelier fosse um curso que você conseguisse treinar pessoas que, de fato, já trabalham na área, garçons, garçonetes, recepcionistas, sei lá, que katsu. Se você pudesse botar toda a sua equipe que trabalha nos bares da proa para fazer um curso sommelier, ou um de entrada que fosse, não é. Então, o robista faz porque ele tem grana para fazer. Ele tem grana para fazer ganhando dinheiro em outro lugar. Eu acho, né, gente? Não, verdade. E teve muita gente que tentou, sabe? Viu como é que era o mercado, sabe? Viu que ia ralar pra caceta e não ia ganhar porra nenhuma e desistiu. Eu acho que existem oportunidades sim, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra botar água no sonho de ninguém. A questão é justamente essa. A gente não pode pensar que tem um curso sommelier que tá custando R$4.000, R$4.500. Essa pessoa tinha dinheiro. Se ela tinha dinheiro de algum lugar. Ou porque ela trabalha numa posição que ela já permite isso. E aí, pra ela decidir sair dali, ou ela tá tentando um reposicionamento de carreira, que ela entende que vai ter que dar alguns passos para trás, para investir, para começar ali na frente, ou, não sei ainda, tô fazendo esse TCC ainda, não tem direito. Assim, vocês estão falando do trabalho cultural e tal, e uma coisa que a gente sempre bate aqui é do tamanho do degrau de preço de cerveja, né? Então, quando você sai ali da cerveja mainstream, que aqui no Rio de Janeiro, você paga R$4,50 numa latinha do supermercado e tal, e aí você vai para uma cerveja especial, que você
triplica esse valor? No mínimo. No mínimo, triplica esse valor. Como é que é isso aí na Bahia? Porque, por exemplo, a Débora comentou agora e também no nosso pré-papo ela tinha comentado que está trabalhando uma cerveja de entrada, né? Uma cerveja de guerra. Eu fiquei muito impressionado com os preços em Recife, como eles são mais baixos do que do Rio de Janeiro. Como é que é esse processo? Vocês têm alguma coisa, você já falou também da taxação ser alta, né? Tem alguma coisa que permita isso ou é só abrir mão de lucro para poder fazer cultura? Abrir mão de margem, né, na verdade. Sim. Assim, a gente como bar, a gente tem que respeitar muito os nossos outros clientes, que são outros bares. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de não colocar o preço no nosso bar menor do que nos outros bares. Mas, mesmo assim, a gente tem uma cerveja que é exatamente essa cerveja que a gente trabalha como nossa cerveja de combate, que é a Baiana Lager, que a gente vende R$8 o copo de 300 ml. Então, assim, se o cara for comprar uma Heineken do outro lado da rua, do nosso bar aqui, ele vai pagar 15, 18 reais uma garrafa, que a nossa fica muito mais em conta, né? Quando a gente planeja, quando a gente tem o sonho de fazer uma cervejaria, a gente não planeja fazer um chopp desses. A ideia é colocar em prática todas aquelas ideias malucas. Eu tenho muitas ideias malucas na minha cabeça que eu gostaria de fazer todas em forma de cerveja, né? Só que eu precisei me adaptar, né? Precisei entender que o mercado não tá preparado para isso, né? Então, assim, precisei dar vários passos atrás e fazer essas estratégias aí desse chopp de entrada. Na verdade, a gente tem várias cervejas de entradas, mas todas mais elaboradas, né? Mas, assim, um chopp que competisse com o chopp mainstream, para a pessoa colocar um passinho para dentro e depois a gente puxar ela, né? E essa questão de ter os bares da marca nos permite muito fazer isso com maestria, né? Porque a gente não assusta as pessoas. Tem muita gente que tem medo de ir em bar de cerveja artesanal porque não sabe o que pedir, não sabe como pedir uma cerveja, enfim. Sim. E a gente deixa as pessoas muito à vontade. Inclusive, aqui em Salvador, a gente não via muitas mulheres frequentando bares, sozinhas, por exemplo. E na proa, agora não pode ir no balcão, mas, assim, a gente via que o balcão era das meninas, assim, muito bacana isso. Eu queria puxar então esse gancho que você levantou, Débora, e fazer uma pergunta para vocês, que assim, a gente queria falar um pouco também do empreendedorismo feminino na Bahia. Você, Débora, abriu a Proa aí na Bahia e a gente queria saber por que você escolheu aí e não o seu estado de origem. E Priscila, como é que foi a sua chegada à presidência da Acerva Baiana? Entender como é que é esse espaço para vocês, como é que foi essa ocupação desse espaço e tudo mais. Como eu disse, eu conheci a Acerva Baiana na época que eu estava procurando, né, um workshop para começar a entender como é que fazia cerveja. E dali eu acabei me associando e não saí mais. Inclusive, a Débora também fazia parte. E a gente não tinha muitas mulheres no grupo. Até eu fui a primeira mulher a entrar na Acerva Baiana. Pra você ver, né? Na época que eu entrei, acho que tinha uns 3, 4 no máximo. E assim, eu via que as meninas não falavam muito, sabe? Não se intrometiam muito na coisa. Os meninos meio que monopolizavam as conversas e as coisas. E eu no começo fiquei mais na minha, sabe? Observando e vendo como é que era a coisa, sentindo como é que era o caminho. Só que eu vim de profissões que eu sempre lidei muito com homem. Trabalhava em lugares que eu era a única mulher. E eu nunca comi reggae pra homem, não, entendeu? Então, assim... Pera. Repete aí, você nunca? Nunca comi reggae. Isso é da Bahia, filha. Como é que a gente pode traduzir assim? Eu não carreguei uma coisa assim, sabe? Tá. Agora sentido. Falou carioca, não arrega não. Isso, entendi. Nesse sentido, entendeu? Entendi. Maravilhoso. Então, eu comecei a tentar me meter no negócio e levava assim umas secadas, assim, entendeu? Umas geladas. As pessoas não me respondiam. Aí eu falei, tá, tudo bem, não tem problema não, só que vocês estão lidando com a pessoa errada. Então, falei, vocês vão ter que me engolir. E eu comecei a bater, insistir, entendeu? Até que chegou um momento que eu comecei a ser ouvida, sabe? Foi aquela coisa que tiveram que me engolir com farinha. Não foi por bem, foi por mal.
foi bem assim, né? Vai ter que ser na violência. E aí eu comecei a me enfiar mesmo e a me meter em tudo e aí até que me chamaram para a primeira diretoria. Pri, você aceita vir para ser suplente? Eu falei, mas faz o quê? Nada não, você só vai ser suplente. Se alguém faltar, você entra mais jogado. Eu falei, então tá, beleza. Lá tava na época que não podia pegar muita coisa, eu falei, beleza, vamos lá. Eu sei que no final das contas, de suplente, eu acabei quase como vice-presidente no negócio, porque o presidente saiu, virou uma confusão. No final das contas, no mandato seguinte, eu já entrei como presidente, fiz uma chapa, chamei algumas pessoas e mais por imposição, porque a galera meio que vai. E eu fui. Hoje em dia me arrependo, mas, assim, é uma chateação óbvia, porque a associação é um negócio complicado, porque são mais de 100 pessoas pensando diferente, cada um quer uma coisa. Meu mandato foi em anos pandêmicos, então, assim, foi tudo muito complexo, a gente não pôde fazer praticamente nada do que a gente fazia normalmente. Então, assim, esse ano que a gente vai tentar fazer um festival agora no final do ano, porque há 2 anos a gente não consegue fazer. Assim, vamos fazer um concurso agora, uma etapa do Nacional das Acervas, que vai rolar no final do ano lá em Brasília. E assim, estamos começando a retornar o que é o normal de uma associação, entendeu? Eu sou a primeira mulher, né, a ser presidente aqui da Baiana. É a primeira que realmente, acho que topou essa empreitada. A primeira que entrou também em diretoria, porque acho que mais ninguém quis entrar. Acho que nem teve oportunidade, acho que ninguém quis, sabe? Essa pemba. Você tem uma raiz empreendedora, porque você, Priscila, essa coisa da gastronomia, né? Você já falou que tinha trabalhado com 1 milhão de outras situações que te colocavam nessa posição de não arregar para a opinião de homem, etc. E a Débora, quando contou todo o currículo dela também, né? Cacifa a pessoa para falar, bom, eu não vou envergar aqui, filho, eu vou virar uma palmeira mesmo, né? Vai ventar, eu posso até cair, eu posso até dar uma envergadinha, mas eu não vou quebrar. Assim, como é que vocês enxergam, né? De toda maneira, assim, vocês entendem que a presença feminina na cerveja aumentou no consumo? A Débora já falou que sim, porque nota lá no balcão da fábrica, quando podia ter balcão. E aí, a Priscila também já falou que tem mais gente na associação. Esse número tem aumentado? Como é que é isso? Existe esse incentivo? Entendeu? E eu acho que fala um pouquinho, porque assim, a Bahia pra mim tem muito a ver com a baiana, né? E aí não é a baiana, só tô falando da pessoa que nasceu na Bahia, femininamente falando. A mulher baiana, a baiana que faz o acarajé e etc. Então, esse empreendedorismo feminino que vem em outros negócios que não necessariamente cervejeiro, entende? Tipo, isso é uma raiz baiana? Ou eu tô falando uma besteira muito grande? Não tá não. Eu acho que talvez por uma questão histórica, a mulher aqui foi sempre muito chefe de família. Por exemplo, se a gente for olhar historicamente, os tabuleiros de acarajé são tabuleiros passados de geração em geração. Então, são negócios que saem de avós, bisavós para netos e bisnetos e por aí vai. Então, assim, já se tem realmente um histórico desde a época do pós-escravidão, que foi a forma que a mulher tinha de ganhar dinheiro, de botar um tabuleiro na cabeça e sair vendendo, que eram, né, as aforreadas que não tinham o que ganhar dinheiro, então elas tinham que se virar. Então a forma de se virar foi essa. Então já vem de toda uma história aí, de todo um histórico de arrumar um jeito de ganhar dinheiro aí dessa história. E a mulher se virou. Então talvez o que falte na cerveja seja ainda realmente um tempo, sabe? Como tudo aqui ainda é muito recente, tudo ainda é muito novo e o mercado cervejeiro ainda, infelizmente, é visto como masculino. A Débora sabe bem o quanto que ela já foi criticada e questionada na capacidade dela de produzir cerveja só por ser mulher, de pessoas dentro do seu local de trabalho te questionarem se você sabe o que está fazendo, sabe? Então, assim, ainda falta bagagem, sabe? Pode ser que mais para frente
essa evolução aconteça e a gente consiga ter, historicamente, alguma coisa voltada para esse tipo. Por enquanto, ainda é tímido. Aumentou um pouquinho? Sim. Eu posso dizer a você que de 2 anos para cá, a gente consegue ver mulheres consumindo cerveja, tá? Indo para balcão, indo para bares e, sabe, tomando sua cerveja e consumindo sua cerveja artesanal e tudo mais, sem ter essa preocupação de estar acompanhado de alguém, de algum homem, para fazer o pedido por ela, né? Que isso não existe mais. Mas para se peitar e fazer esse, pô, não, vou fazer, ainda não tem uma quantidade grande, ainda é uma área bem masculina. São poucas que ainda se arriscam e dizem assim, vou carregar isso daqui e vou fazer. A Proa tá fazendo a parte dela, né? A gente tá com uma quantidade bem maior de mulheres trabalhando na cervejaria do que homens, inclusive. Ação afirmativa é importante. Tem mulheres em todas as áreas lá na Proa, né? Eu acho que tá em torno de... A gente tinha feito cálculo esses dias, acho que 67% de mulheres em relação a homens que trabalham lá na cervejaria. A nossa parte a gente tá fazendo. Aproveitar esse gancho para perguntar 2 coisas. Não sei se passou desapercebido na nossa pauta, mas acho que vale perguntar. Antes no pré-papo, a gente perguntou a Débora qual era a produção da Proa, mas aí a pergunta que fica você faz alguma produção cigana na Proa, ou seja, você cigana alguém, né? Tipo, você tem espaço ocioso na sua produção e alguma cervejaria produz com você, e quantos funcionários você tem? Porque a gente está falando de empreendedorismo e essa mensuração da maluquice do empreendedor está diretamente ligada à quantidade de funcionário que ele tem, né? Tanto de emprego e qual é a ajuda que isso significa para a economia do país. A gente está produzindo agora em torno de 15 mil litros mês, então a gente é um penteleco, né? Não é não. Não é não. Penteleco não. A gente tá se recuperando aí, porque foi muito punk a pandemia pra nós, né? A gente passou por um período grande de lei seca aqui na Bahia. E a gente emprega em torno de 20 pessoas. Eu tô meio perdida aí nos funcionários, pra te falar a verdade, porque a gente tá contratando gente agora. E tem os bares, né? Que é outro CNPJ, enfim. Sim. Mas em torno de 20 pessoas, mais ou menos, que trabalham conosco. É bastante gente, cara. É bastante. Pra mim né? Pra mim também. Pra você, então, eu não sei como é que você dorme. Eu não durmo muito. Depois desse depoimento... Descobri o meu segredo, eu não durmo muito. Cara, primeiro, não tem saneamento, tá? Não, o imposto é alto, não tem incentivo, a gente tá longe pra caralho, não sei o quê. Tenho 20 funcionários. Porra. Ai, Então vamos lá, né? Já que a Lud fez um recap aí breve, vamos fingir que eu sou um gênio da latinha. É só pedir pra mim. Faça o seu pedido, eu anoto. Nunca teve um amigo assim. E eu tenho 3 desejos para cada uma de vocês. Quais pedidos vocês fariam para incrementar a cena cervejeira na Bahia? Gente, música de suspense agora, hein, Leandro? 3 desejos cada um. Pensem bem, não adianta pedir um mar de dinheiro, essas coisas não resolvem nada na vida de ninguém. Quais são os desejos? Resolvi a minha vida, viu? Desculpa aí, mas resolvi. Mas a gente queria para incrementar a cena cervejeira. Entendeu? O que você vai fazer? Na verdade, assim, o primeiro, eu acho que vocês não devem ter dúvida, seria saneamento básico. Para Laura de Freitas. Inclusive, eu fico pensando, se eu ganhasse na loteria, o que eu faria? Eu acho que eu faria saneamento básico para a Laura de Freitas. Muito bom. Então, o primeiro desejo da Débora é saneamento básico para Lauro de Freitas. E o próximo? Você quer intercalar, Priscila? Fala o seu primeiro desejo para deixar ela pensar. Ou é muito desejo para vocês? Vai lá, Pri. Eu vou botar um desejo aqui, então, tipo, já que Débora já tá falando assim dessa melhoria, eu vou botar a Débora se candidatando na próxima eleição. Entendeu? Para botar saneamento básico em Lauro de Freitas. Entendeu? Né? Já era. Na serva a eleição, não. É na Bahia. É a governadora da Bahia, Débora. Menina, mas você acha que ela quer? Pergunte a ela aí se ela quer. Quer nada. Quer nada?
Mas eu Há acho que o limites, né, primeiro... Tem limite. Eu acho que uma das coisas que seria muito interessante aqui seria realmente essa abertura de mentes, sabe? Que as pessoas começassem a abrir o pensamento para entender o que é cerveja, sabe? Legal. Quebrasse um pouco essa resistência de cerveja artesanal, sabe? Legal. E isso a gente consegue com cada vez mais adeptos. É então, isso. É para isso que a gente está aqui também. A gente está aqui para encher o saco das pessoas, assim, no ouvidinho delas, falando isso no ouvidinho delas. Então, o primeiro desejo da Priscila é mentes abertas para a cerveja artesanal, meus amigos. Vamos lá. Débora, qual é o seu segundo pedido? Segundo pedido seria que não existissem contratos de exclusividade de grandes cervejarias. Porra, muito bom. Muito Ousado, bom. esse é ousadíssimo. Ousadíssimo, ousadíssimo. O problema é que as pessoas estão acostumadas a receber aquela mesinha vermelha da Brahma, né? Aquele guarda-sol. Entendeu? Exatamente. Estão Não é só acostumadas a isso. receber o... Não é Como é só que é o nome isso. disso? É enxoval, é. Qual é o seu segundo desejo, Pri? Vai que tá indo bem, vai que tá indo bem. não é? Eu tô até com medo de falar depois, né? Dessas coisas assim. Não fica com medo não. Porque, hoje, outro, já que a gente já tá falando de polêmicas, assim, né? Pode, a gente outro pode. desejo interessante seria que a gente conseguisse quebrar esse monopólio das cervejarias no carnaval, velho. Isso Olha mesmo. só. Massa. Gente, quando a gente bota a mulher pra pedir desejo, elas vêm, ó. Pau. Selvagem, cara. Isso, arrasou. Isso é verdade, isso é bem verdade. Ainda mais aí, né, cara? Ivete agarrada na latinha de pro lá em cima do... Nossa! Que delícia que Fiquei ia feliz ser. com o Sidney Magal bebendo a minha cerveja. Imagina, Ivete. Né? Vamos pensar num jeito dessa cerveja chegar na mão de Ivete. E tu, Débora? E meu último desejo seria incentivo fiscal para as cervejarias baianas. Porra, incentivo fiscal, cara. Vai, eu quero ver agora, Priscila, vocês estão mandando uns desejos muito bons, hein, Leandro? Acho que essa pergunta vai ficar, hein? Vai Essa ficar. pergunta frutifica boas coisas, hein? Tá vendo? A gente já tá estreando uma pergunta, que espetáculo. Tá vendo? Acho que é uma das coisas que acho que todo cervejeiro daqui tem vontade, né, de que as cervejas daqui consigam ultrapassar essas barreiras de região, que a gente consiga aqui da Bahia ser visto como cervejarias do Sudeste são, como cervejarias do Sul são. E isso não é só em relação à cervejaria, tá? Eu falo isso também como profissional, que acaba que a gente tem muitos profissionais aqui também no Nordeste, que por a gente ter uma quantidade massiva de pessoas que trabalham com cerveja, que já tem uma notoriedade grande no mercado, que já conseguiram botar seu nome aí para que todo mundo conhecesse, obviamente que aqui a gente tem um trabalho maior para conseguir galgar esse degrau. A gente já começa que mulher já é difícil pra caramba. Pra gente saber e se afirmar como profissional de cerveja, a gente tem que ter graduação, pós-graduação, mestrado e curso e papapá e aquela coisa toda. Então, quando a gente tá no Nordeste, então parece que a coisa fica mais difícil, porque a gente não tem os grandes festivais, a gente não tem os grandes incentivos das cervejarias, por exemplo, né? Não tem uma cervejaria que, vamos dizer assim, a cervejaria me procura, eu vou te mandar um pack de lata para você fazer divulgação da minha cerveja. Tá? Tu mora onde mesmo? São Paulo? Amigo, não é São Paulo, não. É Salvador. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Puxa, mas sabe o que é? É que realmente eu só tenho essa possibilidade para quem mora aqui no eixo sudeste, né? Aquela coisa e tal. A gente já dá aquela quebrada, né? Já dá aquela limitada no que você pode fazer como influência de cerveja. Hoje em dia eu posso dizer que eu trabalho obviamente que num patamar menor, né, do que alguns Instagrams da vida. Eu trabalho como influenciadora de uma forma pequena, mas trabalho. Então, acaba que as cervejarias que chegam até mim são as grandes cervejarias. Sim. Entendeu? Porque são as cervejarias que chegam e me mandam as coisas e que me fazem uma oferta de grana para trabalhar. Queria que a gente pudesse ter essa quebra de fronteiras, sabe? Que a gente conseguisse enxergar a cerveja como Brasil, não como Sudeste, Sul, Norte, Nordeste. O que eu entendi dos 6 pedidos é como o poder público pode contribuir de forma
extremamente ativa no crescimento do mercado, que nitidamente vai gerar emprego, que nitidamente vai gerar consumo, que nitidamente vai gerar arrecadação de imposto. Então, assim, não vou contribuir com o crescimento de mercado porque eu sou gente boa. Não estou falando disso, gente. Eu estou falando de circular a economia, né? De fazer a roda girar. Então você tem um mercado que tá ali na panela pegando fogo, aquecendo, num fogão a lenha, com duas mulheres ali garantindo a chama ali da brasa, mantendo aquele fogo quente, e se o poder público pegar e começar a fazer algumas coisas, facilita isso, né? Pelo que vocês me falaram aqui, eu achei impressionante. Os 6 pedidos são facilmente resolvidos com interferência pública. Ó, sim. A questão do último ponto que a Priscila trouxe é uma questão de logística. Por que não consigo mandar kit para Salvador? Porque a logística do país é deficitária. Não, eu acho que aí tem 2 coisinhas. Era justamente esse gancho que eu ia falar. Eu acho que o Brasil, ele sofre e se aproveita, porque eu sempre acho que a vida tem alguns lados, mas principalmente 2, né? A moeda tem 2, né? Cara e coroa e tal. Eu acho que tem essa questão da logística, que o Leandro falou, 100% certo, mas ao mesmo tempo, a gente é um país de dimensão continental. Pega a Europa, tirando a Rússia, a gente é maior que isso. E aí, como é que você faz para isso? Se fossem países, né? O Rio é um país, São Paulo é um país, Bahia é um país, ia ser exportação, era mais difícil ainda, só que isso a gente acha que era para ser simples porque a gente é menor. Eu entendo a sua chateação porque eu tô nesse eixo aqui e eu sofro menos esse impacto, mas no final é isso, a gente está percorrendo distâncias gigantescas e aí a gente há muitos anos jogou para trás a ferrovia, a gente jogou para trás. Se a gente for falar disso, né, imagina um vagão frigorífico, coisa linda de mãe. Não, mas a gente imagina que não tem caminhão frigorífico, que dirá trem. Então assim, a gente está numa situação confusa aqui, mas eu concordo com o Leandro que o poder público podia resolver, se não sei se 5, mas 4 pelo menos, porque é a tributação, saneamento básico. Grandes cervejarias sem contrato. Que também pode ter a ver com o poder público. O poder público também pode botar e falar, olha só, aqui não pode, aqui a gente entende que é monopólio de ponto de venda. Como é que é isso? Exato. E isso deve ser um dos entraves. Aqui no Rio a gente começa a ver em alguns restaurantes, bem levemente, presença de cervejas artesanais na carta. Porém, não raras vezes, não existe, de repente, um acordo fechado, mas existe algum benefício que o restaurante recebe e aí ele tem as marcas premium das grandes cervejarias. Então, você vai tem uma Colorado, você vai ter uma Valso, você vai ter uma Lagunitas, entendeu? Mas podia ser um espaço para ter uma cerveja mais leve, uma cerveja de entrada de qualquer cervejaria daqui. Carioca, por exemplo, né, Bruno? Não adianta falar que vai ter uma cerveja de Lauro de Freitas aqui no restaurante no Rio de Janeiro, nem é viável. Mas as próprias cervejarias cariocas também não conseguem entrar. O que entra são as premium das grandes cervejarias. Isso é debate para mais de ano, né? Não. Quente. Com certeza. Ai, gente, meu Deus. Queria agradecer tremendamente a presença da Débora e da Priscila, que a Débora eu já acompanhava, mas a Priscila eu acabei descobrindo no Instagram recentemente e fiquei muito feliz em falar com você também, Pri, sobretudo com essa coisa carioca do Tarra fazendo falta, chegar mais uma carioca mandando essa realidade aqui. Então eu queria agradecer demais a presença de vocês duas e por aqui acaba o programa, mas só para quem não é o nosso mecenas. Lembra lá do recadinho lá em cima? O papo continua com uma perguntinha extra que só os nossos apoiadores irão receber. Então, quer ser mecenas e não sabe como? Eu falei lá em cima, mas tu não tem que voltar? Me manda uma mensagem. Não tem problema não. Manda uma DM pra mim que eu respondo. Então, muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Priscila. Foi um prazer tremendo tê-las aqui conosco. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Vocês me acompanham todo dia, de Salvador a Lauro de Freitas, né? Isso aí. Obrigado, gente. Adorei esse papo. Literalmente explodiu a minha cabeça. Não era uma realidade que eu imaginava do mercado baiano. Fiquei curiosíssimo para conhecer a proa. Fiquei curiosíssimo para saber quais serão as ações aí da Serva no ano que vem, no ano menos restritivo. E olha, se tudo der certo, eu vou conhecer a Bahia por esse caminho, que eu ainda não conheço a Bahia. Só conheço Santa Cruz de Cabral. Obrigado, gente. Muito obrigado. Venha que você vai ver o quanto é difícil andar ébrio no Pelourinho.